Será que tem como viver de renda na bolsa sem contar com ações que pagam dividendos? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou te mostrar como organizar a sua carteira para que você possa sim viver de renda na bolsa sem ter ações pagadoras de dividendos. E como uma estratégia que eu vou te apresentar aqui vai te dar muita clareza nessa jornada sobre o que fazer, sobre quando comprar, quando vender cada ativo, enfim, sobre como conseguir de fato ter uma carteira bem organizada aí para ser sustentável no longo prazo e te permitir ter uma vida com muita tranquilidade. Se isso te interessa, então presta muita atenção aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, deixa eu fazer um pedido aqui. Senta o dedo no like se você gosta desse tema, se você está ansioso pelo que está por vir, porque assim esse vídeo acaba chegando a mais e mais pessoas e mais pessoas têm acesso a ele. Tamo junto? Bom, é inegável, né? Quando o Tio falou comigo, pô, Ramiro, grava um vídeo lá falando sobre como viver de bolsa, a primeira coisa que eu pensei é que a maioria das pessoas que acompanha vídeos no YouTube, que está estudando sobre investimentos, associa a ideia de viver de renda com a bolsa ou de viver de bolsa a ações boas pagadoras de dividendos. E, sinceramente, não tem nada de errado com isso. É uma forma de tu chegar do ponto A ao ponto B. Só que não é a única forma de você organizar a tua carteira para, de fato, viver de renda. O que eu quero te mostrar aqui é outra alternativa em relação a isso. Mas não sem antes fazer um adendo, né, sobre quem segue estratégias de comprar boas pagadoras de dividendos. Qual é esse adendo? Esse adendo mais um aviso de cuidado, porque eu já li por aí sobre pessoas que investem em boas pagadoras de dividendos hoje, só que pegam os dividendos e já gastam no dia a dia. Já usam para, sei lá, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de gás, para bancar o seu custo de vida. E esse alerta aqui é para você não fazer isso, porque qualquer estratégia de selecionar boas ações pagadoras de dividendos antes da fase de viver de renda, ela só funciona se você reinvestir os dividendos, né? Senão você vai estar corroendo parte da rentabilidade da sua carteira, tá? Então pensa assim, que usar os dividendos no dia a dia antes de ter um patrimônio muito grande é quase como se você estivesse ali cozinhando uma comida, fazendo um churrasco e pega e tira a carne toda crua antes da hora certa, beleza? Toma muito cuidado com isso. Aliás, se você investe em boas pagadoras de dividendos, deixa um comentário aqui, até para ter um cheiro aqui das pessoas que estão assistindo esse vídeo, beleza? Mas o grande ponto é, o que eu quero mostrar aqui é que focar em dividendos não é a única forma de viver de renda na bolsa. Tem outro lado, que é focando na valorização total da sua carteira. E para você começar a pensar sobre esse ponto de vista, faz uma pergunta, obviamente retórica, que é o seguinte: o que você prefere? Uma carteira que se valorizou, sei lá, 11% ao ano acima da inflação, mas que não pagou nenhum dividendo? Ou uma carteira que ficou no 0 a 0, só que distribuiu 7% ao ano de dividendos? Pergunta retórica, porque obviamente o retorno de 11% ao ano é um retorno muito maior do que o de 7% ao ano, mesmo se você for computar aí imposto sobre ganho de capital, né, de 15% de lucro aí na venda das suas ações. E essa é a grande ideia por trás do que eu quero te mostrar aqui. De você seguir uma estratégia para de fato conseguir aí ter uma previsibilidade de renda sem consumir teu patrimônio e ter tranquilidade para viver de renda. E eu faço isso através da estratégia de alocação de ativos. A lógica da estratégia de alocação de ativos é você entender, com base no seu perfil pessoal, com base na sua tolerância ao risco, com base no seu objetivo de retorno, qual seria uma alocação de ativos ideal para ti. Uma alocação de ativos é uma composição ideal da sua carteira de investimentos de longo prazo. Eu entendo e defendo que cada pessoa é única e cada pessoa vai encontrar uma alocação de ativos ideal para si. Mas no caso desse vídeo, como eu estou falando sobre como viver de renda na bolsa, eu vou falar sobre uma alocação 100% bolsa de valores, que divide a carteira meio a meio entre ações brasileiras e norte-americanas. Ter uma alocação de ativos muito clara é a chave aqui para que você consiga viver de renda. Por quê? Porque você vai viver de renda, gerando renda mensal com base em pequenas vendas que você vai fazer do seu patrimônio, tá? Então nessa alocação que eu tô falando aqui, metade de ações brasileiras, metade de ações norte-americanas, você pode montar ela de forma muito simples com 2 ETFs, como o ETF IVVB11 para a parte de ações norte-americanas e, sei lá,
o PIB11 ou BOVA11 para ações brasileiras. Ou você pode ainda fazer que nem a gente faz aqui para os nossos clientes de Wealth Management, em que a metade de ações norte-americanas de fato é um ETF, para simplificar, para reduzir aí os custos que o investidor teria investindo de outra forma nos Estados Unidos, e a metade de ações brasileiras a gente tem nosso próprio método de seleção de ações, que diversifica em 20 ações aí que estão bem descontadas, utilizando o fator de valor, comprando aquelas ações com maior earning yield, que é muito parecido com o contrário do EV/EBIT, né, com adendo de que a gente transforma o EBIT em algo mais próximo ao lucro operacional. Se for esse caso, por exemplo, a sua carteira ideal de ações, ela ficaria dessa forma. Você teria 20 diferentes ações com peso de 2,5% em cada, e outra metade seria um ETF que por trás dele, né, tem 500 ações norte-americanas, é dolarizado, enfim, são classes de ativos bem complementares, beleza? Até aqui não tem nada tão prático, mas se está curtindo, já senta o dedo no like, porque eu já vou trazer aqui um passo a passo de como transformar essa alocação e como fazer com que essa alocação te gere uma boa previsibilidade de renda. Mas para isso, eu preciso explicar o que é o rebalanceamento, que é a grande chave aqui. O que é o rebalanceamento de carteiras? A partir do momento que você tem uma alocação de ativos clara, uma composição clara para sua carteira, você tem um alvo. E aí a lógica do rebalanceamento é, de tempos em tempos, você olhar para sua carteira atual, que não vai estar igual ao alvo, esse é o grande ponto, porque os ativos de renda variável variam, às vezes para baixo, às vezes para cima, às vezes muito para baixo, às vezes muito para cima. Então sua carteira tem um alvo, você vai montar ela vai ficar bagunçada, e quando ela ficar bagunçada, de tempos em tempos você faz o rebalanceamento, que é buscar trazer a carteira de volta para o alvo. E na fase de construção patrimonial, na fase que você está ali aportando dinheiro todos os meses para construir um grande patrimônio, esse rebalanceamento ele pode ser feito com seus novos aportes. Você faz um aporte, olha a sua carteira, vê o que está com peso menor do que deveria estar e compra aquilo que está com peso menor. Ou você pode fazer também com pequenas vendas, né, do que está com peso maior do que o alvo, para comprar aquilo que está com peso menor. Só que o grande segredo aqui é que na fase de viver de renda, o que eu sugiro é que o seu rebalanceamento seja feito mensalmente por pequenas vendas da sua carteira. Então eu vou te dar um exemplo. Digamos que a sua alocação macro esteja assim. As ações norte-americanas ganharam peso e saíram de 50% para 56%, enquanto as brasileiras perderam peso. Nesse caso, você lá na fase de V de renda vai fazer pequenas vendas da parte de ações norte-americanas. Beleza? Agora a grande chave por trás desse método vem no passo a passo que eu vou passar agora. E qual passo a passo é esse? Passo número 1, escolher com muita sabedoria qual vai ser a taxa de retorno acima da inflação que você vai estimar para sua carteira. E aqui, para estimar uma taxa de retorno real acima da inflação, a gente parte de entender qual foi a taxa de retorno real histórica. Nesse caso, do IBRX, que é o índice amplo da Bolsa Brasileira, hoje muito parecido com o Ibovespa, porque o Ibovespa mudou, né, seu formato de composição em 2014, essa taxa de retorno real foi de mais ou menos 9,95% ao ano. Para o S&P 500 em reais, num prazo mais longo, desde 96 até hoje, essa taxa de retorno foi de 10,81% ao ano. E a estratégia Bull Bear, que é metade da carteira cada uma, teve uma taxa de retorno maior, que foi de 11,8% ao ano. E aqui está o erro de muitas pessoas. Elas pegam e estimam essa taxa aqui como a taxa que você vai contar que a sua carteira vai render no longo prazo. Só que isso é um erro. Por quê? Porque se você estimasse uma taxa, por exemplo, 10% ao ano acima da inflação e fizesse resgates nessa taxa, a gente pode estimar como é que seu patrimônio se comportaria no longo prazo. Então o que está na tela agora, nesse exato momento, é um gráfico em que ele vai corrigindo os resgates mensais, resgate 10% ao ano dividido por 12 meses, para ver o que aconteceria com o seu patrimônio seguindo essa estratégia. Nesse caso, seu patrimônio cresceria com a estratégia Bull Bear de investimentos, mesmo com esse nível de resgate. Por quê? Porque você está estimando um nível de resgate que é menor do que a carteira teria rendido nesse período. Porém, se a gente for pegar prazos mais curtos, e em especial perto de estourar crises, como por exemplo, a partir de 2008, né, digamos que você tenha começado a viver de renda a partir de 2008, estimando que você fosse resgatar 10% ao ano da sua carteira, você pode ver nesse novo gráfico que está na tela,
que a sua carteira tenderia a zero. O seu dinheiro acabaria ali mais ou menos 9 anos depois que você começou a viver de renda. Então, um grande segredo aqui desse passo número 1 é estimar uma taxa que seja conservadora. Se você estimar, por exemplo, fazer resgates de 6% ao ano da sua carteira, mesmo toda ela em renda variável, olha só o que aconteceria. Mesmo você começando a viver de renda às vésperas de uma crise, às vésperas de uma década muito ruim, a sua carteira estaria lá firme e forte. Olha a linha amarelo, né? Cogito pela inflação, você teria mais ou menos um patrimônio muito similar ao do início dessa jornada, mesmo com os resgates mensais aí do equivalente a 6% ao ano. Nesse caso aqui, né, um patrimônio começa com R$1 milhão, resgatando R$5 mil por mês, ele continuaria aí firme e forte nesse prazo. 5 mil atualizado pela inflação. Então, um grande ponto aqui desse primeiro passo é eu te sugerir para usar uma taxa de retorno real estimada de longo prazo de 6% ao ano, beleza? Assim, você vai ter boas chances, enormes chances, de preservar o seu patrimônio para a perpetuidade, visto que você está investindo numa estratégia que tem um potencial de retorno muito maior. Depois disso, você tem que entender qual é o seu patrimônio meta para você viver de renda. E uma vez que você estimou a taxa de retorno projetada, é muito simples entender qual é o seu patrimônio meta. Como é que você faz? Você pensa qual tem que ser a renda mensal para você viver de renda que te daria conforto, tranquilidade, a renda que você busca, multiplica ela por 12 para transformar a renda de mensal em anual, e aí divide pela taxa de retorno escolhida. Nesse caso aqui, como eu estou sugerindo uma taxa de 6% ao ano, o que você faria? Se eu quero ver de renda com R$10 mil por mês, o que dá R$120 mil por ano, e vou pensar uma taxa de retorno real de 6% acima da inflação, eu preciso ter um patrimônio de R$2 milhões. Isso a dinheiro de hoje, beleza? Então definiu taxa de retorno estimada, definiu o patrimônio meta, já sabe como fazer a alocação, já entendeu bem a lógica, né, de fazer resgates aí no rebalanceamento. O teu terceiro passo e último é ser extremamente disciplinado no momento de fazer os resgates. O que significa ser disciplinado? Se você começou a ver de renda e a tua carteira está bombando, ela cresceu 20% no primeiro ano, você continua fazendo resgates de 6% ao ano, beleza? Usa essa gordura que pode ser acumulada em bons períodos para ser usada em eventuais maus períodos em que eu vou sugerir que você continue fazendo seus resgates mesmo com a sua carteira caindo. Enfim, eu tentei ser o mais rápido possível aqui para fazer isso dentro de um vídeo que não ficasse muito maçante, não ficasse muito longo. Espero que eu tenha conseguido, e se eu conseguir, te convido para te inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber vídeos novos aqui do Clube do Valor, beleza? Se você quiser conhecer melhor o nosso trabalho, aqui no primeiro comentário fixado, vou deixar um link aí para que você conheça nossos serviços aqui no Clube do Valor, de Wealth Management e de consultoria de investimentos. Era isso, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.